Qual a diferença entre razão social e nome fantasia? Vamos falar sobre isso hoje? Bom, essa é uma dúvida que eu recebo muito aqui no nosso escritório. O que é razão social? O que é o nome fantasia? O que pode, o que não pode? Hoje eu quero falar um pouquinho disso com você. A razão social é o nome oficial da tua empresa, ok? E para a razão social existem algumas regras. Quais são essas regras? Esse nome da razão social precisa ter um núcleo, isso é, algo que diferencie essa marca de todas as outras. Por exemplo, Begera. Falei, vendi qualquer coisa aqui, Begera. Begera é o núcleo dessa razão social. Mas, além desse núcleo, é preciso também ter algo referente ao objeto social dessa empresa, ou seja, aquilo que essa empresa faz. Então, vamos supor que a gente está falando de uma loja de cosméticos. Então, Begera Cosméticos. Só que além disso, além do núcleo e do objeto social, é preciso também ter a natureza jurídica dessa empresa. Se ela é uma limitada, se ela é uma SA, ou etc. Ou seja, aqui nós teríamos Begera Cosméticos LTDA, ok? Para informar então que aquela empresa é uma empresa limitada. Dessa forma nós temos a montagem do que é chamado da razão social. Um núcleo, alguma referência ao objeto e, ao final, a natureza jurídica dessa empresa. Vamos supor, então, que essa empresa Begera Cosméticos Limitada, na prática, ela use outro nome para se identificar comercialmente. E lá na sua loja de rua está escrito lá Nova Brasil Cosméticos. Não tem nada a ver com Begera. Begera foi só uma sigla do filho dela que ela quis usar, mas na prática o nome dela é Nova Brasil Cosméticos. Essa então, Nova Brasil Cosméticos, será o seu nome fantasia. Então perceba que o nome fantasia e a razão social não precisam ter nada a ver uma coisa com a outra, certo? É importante dizer que no nome fantasia não é preciso ter essa referência ao objeto social, igual eu falei aqui, por exemplo, Nova Brasil Cosméticos, não precisaria. Esse nome fantasia poderia ter somente Nova Brasil. Uma coisa não precisa ter relação com a outra, certo? Num CNPJ, numa empresa que se abre, é sempre possível colocar uma razão social e um nome fantasia. Não dá para colocar mais de um nome fantasia nem mais de uma razão social. Ou seja, você sempre vai trabalhar com pelo menos duas possibilidades de nomes. Ah, Guilherme, a minha empresa, a minha razão social é exatamente o meu nome fantasia. Preciso colocar a minha razão social no nome fantasia? Não, não precisa. Se você usa a razão social idêntica ao seu nome fantasia, você apenas menciona lá a sua razão social. Uma dica que eu dou aqui é a dica de profissional, certo? Quando você for constituir a sua empresa, fazer o seu contrato social, não caia na armadilha de querer colocar no contrato o seu nome fantasia, porque isso não é obrigatório, certo? Qual que é a minha indicação? No seu contrato social, mencione apenas a razão social. Quando você for à Receita Federal, na Receita Federal você vai colocar lá qual que é o seu nome fantasia, sem precisar colocar isso no contrato social. Por quê? Se de repente você quiser mudar o seu nome fantasia, você consegue fazê-lo sem precisar alterar o seu contrato social. Você tem muito mais liberdade de mudar o seu nome fantasia sem precisar ficar fazendo alterações no seu contrato. Então aqui é uma dica. É óbvio, existem algumas marcas fortes, alguns nomes fantasias fortes, é importante aquilo constar no contrato social. Às vezes dá uma disputa sobre propriedade intelectual, INPI, a marca, enfim, aí talvez nesse caso valeria a pena isso constar no seu contrato social. De resto, eu apenas colocaria a razão social no contrato e lá no seu CNPJ marcaria então o nome fantasia, ok? Se você precisar mudar qualquer um desses nomes, tanto a razão social quanto o nome fantasia, isso é tranquilamente possível de ser feito, basta que você entre com uma alteração contratual para mudar a razão social, e se o seu nome fantasia não estiver constando no contrato, basta fazer uma solicitação para a Receita Federal por um processo específico, né, de alteração de nome fantasia, você consegue mudar o seu nome fantasia tranquilamente. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Se tiver qualquer dúvida relacionada a nome fantasia, razão social ou qualquer outro assunto da sua empresa, existe um formulário aqui na descrição desse vídeo que você pode preencher e eu vou responder te ajudando e te dando o auxílio que você precisa. Não deixe de dar um like nesse vídeo se isso te agregou de alguma forma e também de se inscrever em nosso canal. Um abraço e até a próxima.